Coisa boa, centroavante que se antecipa para marcar gols e sabe jogar dentro da área. Quem é que poderia imaginar que isso daria certo no Inter? Baita resultado no Uruguai contra o Nacional. Mas é preciso ter na nossa cabeça que a gente não conquistou nada ainda. Precisamos vencer o Bahia na última rodada para garantir. Ou então pelo menos um empate também basta. Mas é sempre melhor a gente entrar com o desejo de vencer. Quem poderia dizer que a mão de Roger foi fundamental para a vitória contra o Nacional? Quem? Uma coisa inacreditável que isso aconteceu. E outra coisa, tá? Não precisa pedir demissão de técnico para atrapalhar e causar o caos dentro do vestiário do Esporte Clube Internacional. Vamos escutar a vinheta e na sequência a gente explica tudo isso. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Coisa bem boa, centroavante de área que faz gol e se antecipa na jogada para marcar, né? Coisa bem boa. Não, fazia anos que eu não via o Esporte Clube Internacional com esse jogador que a torcida do Inter tanto ama. Jogador com essas características que a torcida do Inter tanto ama. A nossa história tem grandes jogadores dessa função e que o torcedor colorado é apaixonado. Apaixonado. Importante um jovem entrar e fazer isso aí, porque mostra a necessidade que o Sport Clube tem de conseguir mais jogadores com essa função. Ontem jogamos basicamente no contra-ataque, mas vai ter jogos contra o Maracanã, por exemplo, que eles vão botar os 11 dentro da área. E aí como é que funciona? Se nós só temos atacantes de velocidade ou de empurrar os caras para dentro da área. Fiquei muito feliz com o desempenho e com o gol do Ricardo Matias ontem. Tá? Mas agora é o seguinte, maravilha, fez gol, comemorou, fez uma bela partida, ajudou bastante. Só o seguinte, como o Roger destacou na coletiva, ele vinha rendendo pouco nos treinos. A gente não tem a informação completa, mas o que se falava há pouco tempo atrás é que ele havia deslumbrado com a possibilidade de jogar entre os profissionais, que ele havia aproveitado um pouco mais a vida neste momento. Normal para um jogador dessa idade. E cabe ao treinador, ao departamento de futebol resolver esse problema, se é que esse problema realmente existiu, né? Agora, que é um jogador que pode ser muito útil para o Roger, pode ser. Pode ser. Tá? Vamos ouvir o que o Roger falou sobre ele, sobre a utilização dele no time, né? Eu não tenho a responsabilidade disso, porque as pessoas porque eu utilizei antes para ele poder jogar com tranquilidade, se é possível, nesse ambiente de muita pressão, que é um jogo como esse decisivo. Mas é buscar justamente tirar a responsabilidade dele, não é dele. A responsabilidade é dos jogadores mais velhos, do Alan, a responsabilidade do time do Fernando, do Bruno, do Thiago, do Vitão. Esses sim, eles são responsáveis, e eu já falei em muitos outros momentos, eles são o guarda-chuva dos meninos, poderem em algum momento ajudar. Então, a opção pelo Ricardo, pelo abraço que ele deu, é talvez um reconhecimento do que eu tenho comentado muito com o Ricardo, que o Ricardo é um menino muito talentoso, mas o que eu senti a falta dele era de regularidade nas atividades diárias e no nível ótimo dos treinos, que possibilitasse ele evoluir todo dia. E de uns 20 dias para cá, depois, principalmente que ele retornou no processo de lesão no joelho, ele se recuperou bem, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos, e a única orientação que eu dei para ele foi essa: eu preciso que ele não tenha um nível de competição alto, que daí o jogo vai aparecer. Então,
Se comprado também entrou. Foi assim no ano passado, né? A gente chamou os meninos no momento da chegada e a gente não tinha todo mundo à disposição. Eles são importantes, mas eles não têm que assumir uma responsabilidade. A responsabilidade é minha e dos jogadores mais velhos. O Roger ficou bem claro, né? Ficou bem claro. O que eu espero agora é que essa repercussão toda pelo gol que ele marcou, pela festa que ele fez, pelas homenagens que ele vem recebendo dos torcedores do Inter, eu espero que essa repercussão seja uma mola propulsora para ele colocar a cabeça no lugar de vez, deixar o mundo externo para um outro momento, acreditar que ele é bom, que ele merece, que ele vai conseguir. Acredita, Ricardo, é pro teu bem, velho. Não é para de mais ninguém. Tu vai ter muito tempo na tua vida para aproveitar. Só que agora não é o momento. Agora é o momento de tu mostrar futebol. Tu vai seguir tendo oportunidades e tenho certeza que vai dar resultado. Cabeça no lugar, moleque. Cabeça no lugar. Eu venho falando há alguns meses, alguns vídeos, né? É só botar aí na lista de vídeos que eu tenho aí no YouTube e ver como eu não estou mentindo. Roger se deu conta de que precisava de um jogador de dentro de área, principalmente com os laterais avançando incessantemente e cruzando mais de 70 bolas para dentro da área, como foi no jogo contra o Maracanã. Parece que temos um jogador que pode nos ajudar. Eu tenho certeza que ainda ele não é uma solução definitiva para o lugar, mas é assim que começa a se criar jogadores para ser titular no Inter. Vai dando chances, vai colocando aos poucos. Pô, ele entrou numa pedreira desgraçada ontem, era o jogo mais importante do ano até agora, e ele foi lá e deu o resultado. Brigou, disputou, segurou bola, veja bem, segurou bola para os colegas chegarem. Deu um belo de um passe para o Wesley lançar o Alan Patrick, que cortou para o meio, bateu e o goleiro fez uma grande defesa, ou seja, não foi só o gol não, teve outras participações dele. O Roger, tá? O Roger montou um esquema nos últimos jogos pensando nesta partida. Pensando nesta partida. Porque ele sabia que o Nacional do Uruguai ia usar o contra-ataque para tentar ganhar de um Inter desesperado por vitórias. Roger conseguiu fazer um esquema para que o Nacional tivesse dificuldades e conseguisse buscar gols. Ele ajustou algumas coisinhas ontem. Ele ajustou algumas coisas no time que deram resultados. Vi muita gente reclamando dos 3 volantes. Ah, e o Celso Roth está de volta. Grande Roth, um abraço, querido. Nada a ver. Nada a ver. Ontem ele falou na coletiva que o Bruno Henrique e o Thiago Maia são meias. Eu gostaria de dizer que eles podem até ser meias, mas eles jogam na parte interna dos corredores do meio de campo. Como é que é isso? Na parte defensiva, eles ajudam os laterais que apoiam muito, correto? Ou seja, eles dão mais segurança para a defesa. Na parte ofensiva, eles têm que se somar ao ataque, principalmente para buscar as triangulações, a aproximação com os jogadores de meio e ataque. Depois nós vamos falar sobre o Alan Patrick. Tem todo mundo dizendo que o Alan Patrick não foi bem de novo. Por favor. Por favor. Tá? Com algumas ausências, né? E com alguns jogadores voltando ainda ao melhor ritmo, como por exemplo o Tabata, ele precisou reformar a forma como o Inter jogava. E eu acho que ele pensou bem. Ah, agora é fácil porque ganhou. Sim, mas vocês vão ver que eu nunca reclamei do esquema com 3 volantes. 3 volantes. Ontem, por exemplo, o Bruno Henrique ficou um pouco mais e o Thiago Maia foi mais à frente. E eu acho que esse é o modelo correto, quando for jogar desta forma. Com essa lista gigantesca de compromissos, com a necessidade de vencer, ele tinha que fazer alguma coisa para mudar a realidade.
Pô, nós reclamamos tanto dos últimos treinadores que montavam um esquema e não mudavam ele nunca. Agora o Roger mudou o esquema para voltar a vencer e tem um monte de gente reclamando. Daí não dá, né? Daí não tem como. Só tem uma coisa, não podemos nos enganar com o resultado. O Nacional só funciona nos contra-ataques. A gente viu isso ontem, a gente viu contra o Bahia, a gente viu no Beira-Rio como é que funcionou. Sem essa estratégia, fica um time comum nacional. Time comum, nossos filhos uruguaios. Com o Fernando e os dois, o time retomou a segurança defensiva, fundamental para a vitória de ontem. Mesmo ainda com os jogadores sentindo cansaço físico e principalmente mental, o desempenho foi outro. A bola ainda continua batendo na canela de alguns jogadores, o que é normal quando a gente não consegue nem descansar. A gente descansar os jogadores do Inter. Não conseguem viver uma semana de tranquilidade porque é uma decisão atrás da outra. Volto a repetir, é para todo mundo. Só que aqui nós estamos falando do Inter, então eu vou falar do Inter, tá? Se vocês quiserem ser justiceiros, podem falar o que vocês quiserem. Eu estou falando do Inter, correto? E a bola está batendo na canela não porque eles são ruins, porque o cansaço é grande, porque a sequência é enorme. Ontem perdemos vários gols. O fato é que a gente tem que melhorar. Mas curioso, não foi o Ener Valencia que errou ontem, né? Tudo certo. Importante é a vitória. Importante é a vitória. Vamos falar um pouquinho então sobre o Alan Patrick, que tem alguns comentaristas que adoram dizer que não está jogando nada, que é ruim, que está morto, que não sei o que é. Vamos lá. Disseram que ele não contribuiu nada ontem. Como assim? Vou relembrar alguns lances, tá? Aos 11 minutos, tá? Ricardo Matias partiu em velocidade pelo meio, deram o passe nele, ele segurou a bola, esperou o Wesley passar e tocou para o Alampa. O Alampa deu um corte para o meio da área e bateu, e o goleiro deles fez uma baita de uma defesa. Um lance que o Lampa apareceu. No gol impedido do Thiago Maia, foi ele que iniciou a jogada, virando a bola no outro lado para a bola depois chegar no Thiago Maia. No gol do Inter, no primeiro gol do Inter, ele dá um vai na venda do adversário, coisa mais linda do mundo. Primeiro ele passa a bola de um pé pro outro e depois na sequência já dá a canetinha, coisa mais linda. O adversário teve que empurrar ele, porque foi um lance sensacional. Daí a bola chega no Wesley, que encontra o Thiago Maia, que dá um lançamento maravilhoso pro Aguirre cruzar e o Ricardo Matias aparecer e marcar. Eu que sou um crítico do Thiago Maia, ontem ele fez uma grande partida. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa. Mas ele já começou a mostrar que já não está mais tanto com a cabeça em Santos, certo? Desculpe eu pegar no pé, Thiago. Tu é um bom jogador, só que o que tu fez pra gente não se faz. O Inter é um clube grande, grandíssimo, e tu vai ser campeão de um clube, de uma competição grande, e tu vai lembrar do que a gente está falando, certo? Bom, no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, tá? Ele deu um lançamento pro Thiago Maia, pro Ricardo Matias, invadir a área e chutar. O goleiro espalmou e foi para fora. No lance seguinte, o Matias foi ali de fundo e bateu novamente. O Alan Patrick estava posicionado na marca do pênalti sozinho, sem marcação, e a bola não chegou. Tudo certo. Atacante, centroavante tem que fazer isso mesmo. Tem que, quando tiver a oportunidade, bater em gol. Tá tudo certo, faz parte. E ainda ele encontrou o Bernabé sozinho pelo lado esquerdo na entrada da grande área, tá? E deu um excelente lançamento dentro da área para o Bernabé, que pegou e deu uma pancada e novamente o goleiro espalmou. Depois tabelou com o Gustavo Prado, tabelou com ele, recebeu de volta
E aí o Prado chutou rasteiro e o goleiro fez mais uma excelente defesa. Falando do Prado, tá? Ele errou um gol ontem que não se pode errar. Não se pode. Tava na frente do goleiro e chutou fraco e ruim pela linha de fundo. Ok, não vamos matar o Prado por causa disso. Só que ele precisa aprimorar. O Roger quer ele mais próximo do gol. E eu acho que ele está correto. Só que é o seguinte, ó, vamos trabalhar. Prado, ó, se tu não tem o cacoete, vamos trabalhar para conseguir o cacoete. Tenho certeza que uma hora tu vai fazer, certo? Então é o seguinte, ó, parem de encher o saco do Alan Patrick, vão cobrar dos outros aí que não fazem porcaria nenhuma. O cara tá fazendo o que pode dentro de campo, mesmo cansado. Ontem jogou quase 90 minutos, jogou mais de 90 minutos. Mas tava se arrastando nos últimos, mas todo mundo tava, até porque a sequência é desumana, correto? Bom, passado então esse jogo que nos manteve vivo na Libertadores, ninguém ganhou nada. Muita atenção com isso. Voltamos nosso foco agora para o Brasileirão. Acredito que nós vamos com misto quente, porque nós precisamos voltar a vencer no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento. Jogo complicado, tá? Jogo complicado para o Inter. Jogo complicado. Então, todo mundo ao Beira-Rio no domingo, 8 horas da noite, 8h30, sei lá o horário. Procurem aí. Eu acho que vai ser um misto, tá? Assim como eu acho que vai ser um misto mais para quente contra o Maracanã pela Copa do Brasil, em Floripa, na outra quarta-feira. E eu acredito que a preservação vai ser contra o Sport na Ilha do Retiro, lá no outro final de semana que vai anteceder ao jogo contra o Bahia. Por que eu acredito que lá vai ser a preservação? Porque a viagem é longa e nós temos alguma possibilidade com o elenco reserva. Depois de um 4-0 é difícil falar isso, né? Mas alguma possibilidade dos reservas conseguirem um bom resultado. Mas vale lembrar que antes disso tudo, nós temos um jogo importante no domingo no Beira-Rio. Importantíssimo. O time, parei que eu vou dar uma olhadinha aqui, rapidamente. O time deles ocupa uma posição interessante na tabela do Campeonato Brasileiro e nós vamos ter que fazer muita força para conseguir essa vitória. Mirassol, neste momento, passadas 8 rodadas, não está numa posição muito boa, não. Pelo menos teve uns primeiros jogos que foram muito bons. Agora ele ocupa a 12ª posição com 10 pontos, uma posição na frente do Inter. Se o Inter quer se afastar dessa zona maldita, tá na hora de buscar resultado. Em casa, então, não temos que ganhar de qualquer maneira mesmo, tá? Volto a repetir, ainda não conquistamos absolutamente nada na Libertadores. Precisamos manter o foco, precisamos descansar jogadores que podem lesionar e lá na frente precisamos descansar para voltar a ter força, como foi ontem contra o Nacional, contra o Bahia. Ontem tivemos força na maior parte do jogo. Roger mudou bem o time. Deu um novo ânimo e o Inter conseguiu ainda fazer aquele segundo gol. Segundo gol que, por sinal, adivinha de quem foi o lançamento para o Aguirre sair em disparada? Adivinha? Ele mesmo, Alan Patrick. Então o negócio é o seguinte: pé no chão, trabalho duro, descanso o mais tempo possível e vamos por mais. Para cima deles, meu Inter! Pera, que não terminamos ainda. Precisamos falar de um assunto importantíssimo. Depois da vitória de ontem, vi muitas pessoas dizendo: vejam bem, ninguém queria a demissão do técnico, quem queriam eram os identificados, quem queria era o torcedor, quem queria era o jornalista que hoje tem o seu canal, que é um identificado com o Inter. Querido, deixa eu botar um pensamento meu. O que faz uma demissão de um técnico
não é a opinião do Fabiano Baldasso, do Vaguinha, do Colar, do Ernest, ou seja lá de quem for. Não é isso. O que faz uma direção trocar um técnico é justamente a soma de reclamações em relação a eles. Por exemplo, teve gente dizendo que com 3 volantes ia ser impossível o Inter vencer. Impossível. Os mesmos que hoje dizem que não, a culpa é dos identificados. Papo furado. Papo furado. Passam semanas inteiras enchendo o saco que tem que ser como eles querem, e aí quando vence a culpa é dos outros. Ah, vão dormir. O negócio é o seguinte, ó, preste bem atenção naquilo que as pessoas falam, nas atitudes das pessoas, tá? Eu aqui reclamei de muita coisa, mas você me viu em algum momento falar que o Roger tinha que ser demitido? Pelo contrário, inclusive eu falei que a chance dele ser demitido contra o Nacional seria grande, e se ele tivesse perdido ontem ia ser insuportável a pressão dos mesmos que hoje diz que a culpa é dos outros. Pode um troço desses? Então é o seguinte, ó, cuidado com aquilo que te vendem, cuidado. Se for de extremos, não cai no conto. Vem aqui para a segurança, vem para a média, vem para o equilíbrio. Não, os asiáticos não podem estar errados. O equilíbrio é a fórmula para se viver bem. E Roger vem provando que tem qualidade para ser técnico do Inter. Tem trabalho para ser técnico do Inter. Muda a sua forma de jogar quando tem dificuldades. Aquele esquema aquela forma como o Inter jogava não estava funcionando. Tinha que mudar. Tinha que mudar. Os últimos que passaram por aqui não mudavam nada e foram demitidos. Não ganharam também. Então é isso. Quando precisar mudar, Roger tem que mudar independente do que se gostam ou odeiam ele. Agora volto a repetir. Presta atenção no que vendem para vocês. Presta atenção. Ninguém tem o domínio supremo da informação e da opinião sobre futebol. Ninguém. Volto a repetir, futebol ele é lindo justamente pelo imprevisível, justamente quando o juiz apita e a bola começa a rolar, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, a gente pode ter uma ideia, mas ter certeza, só uns gênios aí que nunca erram, que nunca perderam na vida, nunca perderam no futebol. Certo? Agora sim, vamos nessa. Muito obrigado por assistir até agora. Te inscreve, deixa o seu like, que é muito importante para outros colorados receberem essa palavra de equilíbrio. Deixe o seu comentário, eu quero ver o que você está pensando sobre esse momento do Inter, sobre o rendimento do Inter, se o Inter tem condições de ganhar uma ou mais competições. Eu acredito que tem que focar em uma. E você? Acredito com esse atual grupo, porque o meu sonho, toda vez que essa camisa linda e maravilhosa entra em campo, tem que ganhar qualquer tipo de competição que entrar. Só que a gente tem que ser realista. Com esse grupo não tem como. Certo? Então deixa aí o que você está pensando. Obrigado e até a próxima.